Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo nessa jornada do nosso desafio de 99 dias postando todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre a lei da atração. Como a lei da atração mudou a minha vida e nada mais, nada menos importante do que hoje. Hoje é o dia 1º de maio de 2025 e é o dia do meu aniversário. Então estou muito feliz e junto com isso recebi uma grande notícia hoje. Foi um dos melhores presentes que eu recebi nos últimos anos, né? Porque ano passado foi bom também e esse ano de novo. Então eu recebi a notícia que eu vou ser pai mais uma vez. Então eu já sou pai, tenho um filho de 1 ano e aí agora acabei de receber a notícia que eu vou ser pai de novo. E eu lembro quando eu anotava nesse caderno, que é o caderno que eu sempre utilizo para anotar tudo que eu busco na minha vida, todas as coisas que eu quero que sejam reais na minha vida. E aqui nessas páginas eu anotava que eu sempre queria ser um cara que tivesse uma família grande, que construísse uma família rápido. Eu não queria ser aquelas pessoas que... Sabe quando você fica velho e aí quando você tá com 40 anos você resolve ter filho? Eu quero isso. Eu quero ter filho novo para quando eu tiver 40 anos, meus filhos já tá tudo grande, criado e eu possa viver uma vida somente eu, minha esposa maravilhosa, porque é isso que é a vida, é isso que é o mundo. Quando a gente fala da lei da atração, a lei da atração é exatamente isso. Muitas vezes não é o que você quer exatamente, mas é o que você vibra de verdade. É o como o seu corpo ele está em sintonia com aquilo que você busca. Então eu vejo o seguinte, sobre a lei da atração, algo eu acho que é muito importante, que eu inclusive anotei aqui no caderno, que eu falo a seguinte coisa: não é sobre o que você quer, e sim sobre o que você suporta naquele momento. Então a lei da atração é exatamente isso, é a gente estar pronto para suportar aquele processo que nós iremos passar. Então por que eu resolvi ser pai agora de novo, né? Então a gente foi meio que consciente, não foi um negócio, foi aleatório, não, foi consciente. Então eu já vou ser pai pela 2ª vez. Por que isso aconteceu? Porque eu queria muito isso e aí eu estava preparado para isso. Se aconteceu, é porque eu estou preparado. Então a lei da atração funciona exatamente desse jeito. Se você quer muito algo, mas você não está preparado, não adianta, não vai acontecer na sua vida. E para a gente entrar nessa sintonia e nessa frequência de atrair as coisas que a gente está preparado para receber, a gente precisa, no ponto número 1, fazer algumas atividades. E eu vou te explicar nesse vídeo como que você faz então para mudar essa vibração, para mudar essa frequência e começar a atrair as coisas que você procura, junto com o seu esforço, consequentemente, junto com a ação. Porque a gente entende, a gente sabe que a lei da atração por si só a lei da atração, ficar visualizando, pensando naquilo e não ir para a ação, é como se você estivesse dando dopamina barata, masturbando seu cérebro de coisa boa. Então não é isso que eu quero para você aqui nesse vídeo. Eu quero que você, assim como eu mudei a minha vida, você mude a sua também a partir desses mecanismos. Qual? O mecanismo da vibração, o mecanismo da visualização, o mecanismo do mural dos sonhos e tudo mais. Então o primeiro ponto para a gente mudar a nossa vibração é mudar aquilo que a gente consome. Ninguém consegue mudar nada na sua vibração se você não muda o que você consome. Se você é do tipo de pessoa que fica o tempo inteiro vendo coisas ruins, notícias ruins, o Brasil tá quebrado, o Brasil tá isso, o Brasil tá aquilo, não sei o que, cara, a sua vida vai virar um caos. Eu te dou um exemplo que eu tenho dentro de casa. Meu sogro tem 60 e pouco, quase 60 anos, e ele é o dia todo vendo jornal e notícia ruim. Você entra no WhatsApp dele, tem aqueles 300 grupos de notícias regionais ali, né, locais da cidade que ele mora, e é um absurdo, só tem morte, só tem coisa ruim, estupro. Então você entra nessa sintonia, entra nessa frequência, bum, sua frequência abaixa. Existem pesquisas que falam sobre isso. Se você fica vendo coisa de 1 hora, 10 minutos, 5 minutos de uma notícia ruim, até sua imunidade abaixa. Então não sou eu que falo isso. Isso já é comprovado, já é científico. Então imagina, a pessoa vive o dia inteiro vendo coisa ruim. O que você acha que vai acontecer com a vida dela? Vai ser uma merda. Vai ser ruim, vai ter problema, ela vai estar com a cabeça toda problemática, destruída, porque a vida dela se resume a isso. Outra coisa, se você não entra em sintonia com o seu corpo, como assim com o seu corpo? É exato. Você precisa estar na frequência da atividade física, na frequência de cuidar da alimentação, de cuidar dos treinos, de não deixar o seu corpo ficar com sobrepeso, porque o sobrepeso, ele está condicionado a uma pessoa que é preguiçosa, que não busca fazer atividade física, que não busca cuidar da sua parte saudável
saudável ali, não busca fazer uma corrida, não busca fazer uma atividade física. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu tenho problema, eu sou só acima do peso porque predisposição genética. Cara, mentira. É porque você não cuida do seu corpo, da sua parte física, das suas atividades, da sua alimentação. Então, consequentemente, você vai vibrar em uma frequência de quê? De culpa, e uma frequência de vergonha, e uma frequência de uma pessoa que não tá feliz com o que tá vendo, não tá feliz com o que vê no espelho. E aí começa o quê? Cair sua frequência energética. Automaticamente você não vai conseguir atrair o que você quer atrair. Por quê? Porque você acha que você não merece. Ah, por que eu acho que eu não mereço? Porque a sua vibração é de culpa, é de vergonha. Que é quando a gente vai ver na escala de Hertz, as vibrações que a gente emite, tá lá a parte mais baixa. Culpa, vergonha e assim por diante. Outra coisa, você precisa urgente cortar os sugadores emocionais de energia. Aí entra tudo, tá? Entra o ambiente, entra hábitos, entra pessoas, entra todos os lugares que você frequenta que você não queria. Se você não corta esses sugadores, sabe aquela pessoa que fica o tempo todo do seu lado falando mal da vida, falando mal das pessoas, falando mal de tudo que ela pode? Então, tem que cortar. Essa pessoa não tem o que fazer. Você não está no mesmo nível e na mesma frequência que ela. Automaticamente precisa sair de perto dessa pessoa, senão sua vida só vai ladeira abaixo. Então, eu, Giovanni, faço muito isso. Eu chego pra Flávia e falo assim, cara, essa pessoa aí dá ROI? Ah, não dá? Pronto, corta. Simples assim. Eu fico perto de pessoas que quer evoluir, que quer ir pro próximo nível, que quer ter filho. Chega perto da pessoa, a pessoa fala assim, ai, eu não quero ter filho, eu sou pai de pet. Vai tomar banho na soda. A pessoa não quer ter responsabilidade. Eu já corto na hora, porque não é isso que eu quero, não são esses os meus princípios. E se esse for o seu, tá tudo bem, só que você não vai aguentar ver meus vídeos, porque no fundo eu vou falar a verdade. Que, cara, a gente tem que ter filho, a gente tem que casar, a gente tem que casar no papel, não é só juntar, tem que ter responsabilidade, porque é isso que vai fazer meninos virarem homens, meninas virarem mulher de verdade. E honrar os compromissos, porque as pessoas hoje em dia não querem compromisso. Ninguém quer compromisso nenhum. Todo mundo quer só hula-hula, rock and roll e cerveja e só. Então, a vida é feita disso. A gente precisa entender, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Por mais que seja difícil, eu sei. E eu vou te falar uma coisa. Você é só mais um no meio de 98% das pessoas que querem sair da zona de conforto, mas não conseguem. Por quê? Porque 98% das pessoas são pessoas que estão ali, ó, pega da média para baixo. Praticamente 98% das pessoas, elas só existem porque elas estão o tempo todo vibrando nessa frequência baixa. Elas não querem empreender, elas não querem abrir negócio, elas querem só ganhar o salário delas e ir embora para casa e pronto. Como que você vai ter resultado? Como que você vai mudar de vida se você pensa dessa forma? Não vai acontecer, não tem como acontecer. E como que eu faço então para balizar e saber se eu realmente estou mudando a minha frequência ou não? Eu começo a olhar para o meu eu do passado. Se o eu do passado ele começa a tremer, ele começa a ter medo da pessoa que você está se tornando a partir do momento que você entra na frequência. Qual que era a minha frequência? Criar minha família, né, ter meus filhos, ter minhas empresas, meus negócios, tá tudo, cara, tudo anotado nesse caderno. Como eu já mostrei em outro vídeo, cara, é muito louco. Porque até o apartamento que eu moro hoje, eu anotei aqui há 6 meses antes de eu morar no apartamento que eu quero. Eu anotei tudo exatamente do jeito que eu queria e tudo do jeito que eu queria chegou. Do jeito que eu queria. É surreal. Tem até em outro vídeo no canal, mas não vou falar nisso aqui nesse vídeo, mas tem um vídeo que fala exatamente sobre isso. A gente precisa que o nosso eu do passado, ele tenha medo do que a gente está se tornando. Se isso acontecer, automaticamente você está no caminho certo. Então, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo que a gente está falando sobre essa mentalidade, sobre esse posicionamento de pessoas que querem transformar a vida, transformar os ambientes à sua volta e transformar a sua realidade, você está no lugar certo. Já clica aqui, se inscreve no canal, já deixa um like e eu te espero no nosso próximo vídeo.